cheio de Zoom. Bom dia. Bom dia. Morning. So, vou me apresentar antes. I can do introduction. Eu vou me apresentar primeiro. Quem não me conhece, meu nome é Júlio. Eu sou do grupo JJ Plástica. Temos aqui em Amsterdã, nós nos encontramos geralmente às quartas-feiras à noite, né, no Amsterdã West. Eu não gosto de falar quando sempre, né, quando um palestrante se apresenta, vem a ficha corrida apresentando. Diretor de não sei o quê, normalmente eu sou só um trabalhador espírita, como todo qualquer outro. Atualmente sou vice-presidente do grupo JG Plat. Engraçado que a presidente também está aqui hoje, né? Que é a Luana. E é um prazer danado estar aqui de volta. Faz um ano, né? Eu vim aqui. Sim. Que eu falei sobre relacionamento afetivo. E agora vou vir aqui falar sobre as vidas da mãe. Who is it? You? How many English? Yeah, sure. I will. We're gonna have to translate, but I like to introduce myself in English to be polite. So my name is Julia. I'm one of the volunteer works of JG Platner Group in Amsterdam, which is the other one that we have here in the city. We have a meeting every Wednesday night. We have studies there in Portuguese, in Dutch, and also in English. But now in English we are kind of organizing them because it was not working as we expected. I was here almost a year ago to talk about one of the topics, the most favorite topics that I have on spiritism, which is relationships and spiritism. What's the matter of that? What's the relationship between that? Which is really good. I just have a question for you guys. Unfortunately, I think it's not possible. Actually, it's not a question. It's quite very difficult to translate some terms that I'm going to use here today. It's going to be a little bit tricky for the translator here, so I will apologize in advance if you're missing pieces of it, but I'll try to do my best to help her as well to translate this on these terms, right? Good? Switch back to Portuguese again. Quem aqui não conhece o espiritismo, nunca veio, não é familiarizado com o espiritismo, só para ter uma ideia? Quem aqui já nunca ouviu falar do Emmanuel? Who is here doesn't know this process? Have you heard about Emmanuel before? Yeah? Yeah. Have you heard about Emmanuel before? Yes. Okay. Oh, that's great. So, here's Emmanuel. That's a picture. I'm sorry. Vai acontecer a todo momento isso. Vai acontecer a todo momento isso. Portuguese, I'm supposed to do the English. Eu tenho que virar pra cá pra não ficar vendo. You could do in English and Esse é o Emmanuel. É muito engraçado como essa pintura foi feita, né? O Chico Xavier, né, ele estava no evento em São Paulo, na década de 80, e tinha uma médium chamada, eu tenho que ver o nome dela, Ana Cortázar, que viu um espírito do lado do Chico, né? E ela, nossa, que espírito radioso, né? Que espírito iluminado é esse que está do lado do Chico. E ela fez a pintura através da vidência dela. Ela era médium vidente, ela conseguia ver, e ela fez a pintura. E quando foi apresentada ao Chico, o Chico falou, olha que bonito, Emmanuel. Então a gente sabe que é uma visão evidente que a gente tinha pinturas, mas as pinturas eram feitas baseadas em descrições do Chico, e essa é uma que a médium vidente conseguiu ver, então foi por isso que ela conseguiu reproduzir de forma bem interessante. So Chico Xavier went to an event in São Paulo, and then there was this medium called Ana Cortázar. So while Chico Xavier was away from her, she could see a nice spirit next to him. So then she decided to draw. And then she did this painting, and then after that she showed to Chico Xavier, and that's when Chico Xavier told her that was Emmanuel. So that was the story. Eu gosto que quando contar uma historinha de como aconteceu de eu acabar sendo escalado para fazer essa palestra, né? Eu recebi alguns, eu tinha feito uma palestra no JG Platts sobre relacionamento afetivo e espiritismo, como eu já sempre faço, né? E eu critiquei o Emmanuel muito fortemente dentro dessa palestra. Falei mal do Emmanuel, pronto, eu chamei ele de... Duro demais, Duro né? demais, um conservador batendo ali no machismo, mas enfim, eu não queria
sim, né, posicionamentos diferentes. Ah, yeah. So we want to talk the story about like how he was selected to do this talk. He did one of the talks in J.G. Platts Yeah. study group, and then he was criticizing Emmanuel, saying that Emmanuel was too conservative. He was like all about sexism. Yeah. E aí, né, o pessoal ficou meio assim, né, foi aquela tal, mas, enfim. Aí uma semana depois eu recebi uma mensagem da Marina Stiegel, ainda, né, a gente está fazendo essas palestras aqui de personalidades espíritas, não sei o que lá. E a minha ideia era fazer, e eu falei assim, nossa, que ótimo, eu sou muito fã não sou fã assim, mas eu admiro muito o trabalho da Ivana Amaral Pereira, enfim, por vários motivos, né, pessoais até. E quer fazer isso, né? Yeah, so then a week later he got an invite from Marina Stiegel, and she gave him like plenty of people, that he could talk about it. She said like, okay, this year we're going to talk about certain people in Spiritism. And that's when he said like, okay, I'm very fan of Ivani Pereira do Amaral, I really like her. Yeah. E aí eu falei assim, poxa, deixa eu fazer, só que falou assim, faz Ivone, mas olha, mas eu também, é legal, porque a Ivone tem uma certa relação com ela, especial, alguma coisa assim que ela tinha, a Ivone tinha trocado cartas, alguma coisa assim, foi, peraí, então eu não posso fazer da Ivone, eu sei que tem que fazer da Ivone. So then he told Marina that he really liked Ivone, but then she said, I really like her too, but you can have her, you can talk about her. And that's when she said like, I really had like a good connection with Ivani, like a relationship from the past, something that happened between both of them, Ivani and Marina. And that's when he said like, no, if you have like a good connection, so then you can have Ivani. E aí eu perguntei pra quem tá ainda disponível? Aí ela me manda Emmanuel. Aí eu entendi o recado de qualidade, eu falei, caso é feito. So then he asked like, who's still available? And then Marina told him like, Emmanuel. And then he's like, okay, now I understand the message, like I criticized him so much before and now I need to talk about him. Sabe, então eu tenho que acabar estudando para falar mal dele, meio com brincadeira. Mas enfim, eu entendi o recado, então o que eu quero só é tentar fazer mais, não causar expectativa a vocês, eu não sou o maior especialista na vida do Emmanuel, então foi por isso que eu escolhi por uma palestra um pouco mais sóbria e um pouco mais focado em principalmente duas existências que ele teve. A primeira, acho que eu não preciso revelar quais duas, acho que são as mais importantes que nós passamos por aí. A primeira, como o senador Romano Pugliese, que nós veremos mais à frente. E depois, como o padre Manuel da Nóbrega. Essas são encarnações que eu vou dar mais detalhes mais pra frente. So he's not a specialist in Manu, so he had to study about it in order to give this talk. And so he's gonna mainly focus on both two lives. Only like he's gonna talk about all lives, but he's gonna focus on two, which is as a senator. Publio Lentulus. Yes. And also his last incarnation as sorry. And the incarnation as the priest. Padre Manuel da Nóbrega. É legal a gente contar também, né, que acho que todo mundo deve saber conhecer essa história, né? Que como deu o encontro do Chico e do Emmanuel, todo mundo que conhece a história? Não conhece? Melhor contar. We all know how they met, Emmanuel and Chico. O Chico ele teve uma mediunidade muito aflorada, ele era médium sem precisar se concentrar, então ele via sempre espíritos constantemente. E em certo momento ele sempre ia a um lago, na verdade açude, mas para traduzir essa coisa lá. Seria quer traduzir essa parte? Yeah, Chico had this kind of mediumship that he didn't really need to concentrate. He could see many spirits all the time, and he used to go to one lake. Para meditar e orar. To meditate and pray. Ele sempre ia com duas irmãs, ele sempre ia acompanhado, mas no dia em especial ele acabou indo sozinho. So he used to go with two sisters, and one day special he was by himself. E nesse dia, ele estava em processo meditativo, né, de oração fervorosa, até que no momento um sacerdote se apresenta a ele.
So he was meditating, and that's when one priest presented himself to Chico. Então, ele se apresentou a Chico não como Emmanuel, propriamente dito, não com as vestes do senador romano, mas com a última encarnação que ele teve no Brasil, que era Padre Amaro. Okay, so he didn't present himself, introduce himself, I'm sorry, as Emmanuel, but he introduced himself as Padre Amaro, or Priest Amaro, sorry. That was the last incarnation he had in Brazil. E aí, ele se aproximou de Chico e perguntou: você quer trabalhar na mediunidade com Jesus? Do you want to work in ministry with Jesus? O Chico, sim, claro, quero trabalhar. O que eu tenho que fazer? And Chico said, yes, just let me know what I need to do. Então, são basicamente 3 regras que você tem que seguir. So basically you need to follow 3 rules. Disciplina, Discipline, disciplina, discipline, disciplina. discipline. E a partir daí, foi feita essa parceria. So then after this, we start working together. Mas antes, eu queria explicar uma coisa que é bem interessante, que eu achei relevante, o tema. So before I want to explain something that I think is very relevant about this topic, Por que estudamos vidas passadas? why do we study previous life? Primeiro- Information. A primeira parte, claro, é aprendizado. First part is learning. E nós ficamos sempre com aquela dúvida: por que eu não sei das minhas vidas passadas? We always have the doubts why we don't know about our previous incarnations. E a razão é muito simples. É por causa que é muito doloroso às vezes. Como é que você... que é muito doloroso às vezes saber. Vamos supor que você acabou matando uma pessoa que hoje é muito cara a você nessa encarnação. E você, sabendo os erros que você cometeu no passado, as quedas veementes, como é que você iria viver mentalmente com elas? And the reason is very simple. It's because it's very painful to know about previous life. It could be like that you killed someone in your previous life or the life before, and it could be very, very painful to live with that. E é por isso que o Espiritismo acredita que quando encarnamos nós esquecemos como uma bênção dada por Deus a nós, esquecermos o que fomos. We are blessed by God. We are blessed by God to forget about our previous life, and this is what the Spiritism believe. Então, quando esses textos, os Espíritos revelando as suas vidas passadas vêm até nós, pode continuar. É como se fosse eles abrindo um pouco do arquivo confidencial deles, como uma forma de nos educarmos e entendermos o quão é difícil é a caminhada dentro do processo evolutivo. Está difícil de dizer? Não, Alright, I'll translate this one because it was kind of long. Yeah, it's the most important thing here that we have to understand because we don't know what it was in the past, but when the spirits come over and release and told their stories, so look how I was and how I am at the moment. It's a sense of to give us some kind of learning curve to reach out, not only to take them as an example, to try to be better, right? That's one thing. And also to understand how the natural laws work. I'm going a little bit in that sense now. How the natural law works, like the cause effect, and everything that you do in this life, you're gonna have an impact in another life, good and bad things, right? So that's and also we have the hope that in the future life, the hopes that God's always covering us to be better. Agora eu volto para o português, essa parte eu não falei em português. A intenção das vidas passadas, dos espíritos, é você a gente tentar ter uma curva de aprendizado, entender o que aconteceu com eles no passado, como eles se redimiram, como eles conseguiram caminhar mesmo com todas as dificuldades. Entendeu? Então nada mais é do que uma bênção divina a gente saber essas encarnações passadas e a gente ter uma efetiva visão das leis naturais, as leis universais de Deus e como é que elas funcionam, causa e efeito, a questão enfim,
diversas outras que rolam. E também a gente tem fé na vida futura, não quer dizer que a gente sempre, quando a gente reencarna, quer dizer que a gente tem uma bagagem aí para desenvolver. Essa parte eu posso passar, né? Eu queria falar um pouco de números com vocês sobre essa parceria sobre Chico e Emmanuel, né? I would like to talk about numbers between this relationship between Emmanuel and Chico. Tenha em mente que foram 412 livros escritos, ou seja, ou psicografados por Chico. There were 1,412 books written or psychographed by Chico. Não, nem todos eles como eram do Emmanuel, claro, mas eram diversos autores, mas o Emmanuel era o grande coordenador do trabalho, então ele fazia o trabalho sempre de revisão desse trabalho, desses escritos. They're not all from Emmanuel, but Emmanuel was the coordinator. He could always revise the books for Chico. Foram também foram livros muito focados em esclarecimento doutrinário. There are like books of doctrinal clarification. Então a gente tem aí livros, o Emmanuel era muito especializado em estudar, fazer um paralelo entre as leis morais de cristãs com o espiritismo kardeciano, né? O espiritismo kardeciano é redundante, gente. So Emmanuel was very good in doing the parallel between the moral laws in Spiritus and In comparison to it. Okay. E aí foram vários títulos, né, de exemplos como Pão Nosso, Vinho de Luz, Caminho da Luz, entre outros. we have some examples, which is the pathway and the truth and life, the truth and life, only daily bread, harvest of light, living source. These are the examples of the books. Teve também diversas cartas recebidas de pessoas que desencarnaram e foram consoladores dessas famílias. There are also many letters from people that disincarnated. There was comforting letters to the families. Tanto é que tem até um filme chamado As Mães de Chico Xavier, There was also a movie that called Mothers of Chico Xavier. que você pode achar no YouTube. That you can find on YouTube. With translation. Wow. Teve também um trabalho humanitário muito forte, lembrando que o Chico não ficou com absolutamente nenhum centavo de todo o dinheiro arrecadado com a venda dos livros. There was also a very strong humanitarian work. He didn't keep any of the money from the books. They're all given away. Que muitos depois criticaram como se fosse uma questão de assistência mútua, mas nós temos que lembrar que naquela época não tinha nem absolutamente nenhuma forma, nenhum programa de governo ou absolutamente nenhuma ação para ter uma transferência de renda para os pobres. Ele foi um certo pioneiro disso no Brasil. So a lot In of grande people escala. criticize that, like back in the days, there was nothing like coming from the government to support the poor people, and that's he was kind of a pioneer on that one, kind of like getting the money from the books and supporting poor people that had less than they had. Até que ele também foi indicado ao Nobel da Paz em 1980 devido a esse trabalho. Ele foi um dos que concorreram ao Nobel da Paz. Nobel da Paz. Yeah, but I don't Ele não ganhou, mas ele Ele não concorreu. ele concorreu. He He was a nominee. 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 Yeah, he's not nominee, right? Nominee. Yeah, He was one of the nominees. Sorry. I was one of the Nobel Prize. I was one of the nominees in 1980 for this book. Voltar para português não sei o que eu faço, eu voltei para o inglês. E ele transformou, ou ajudou pelo menos a consolidar a imagem do espiritismo no Brasil. Okay, he transformed the spiritism image in Brazil, like he consolidated that one in there. Agora eu vou dar uma voltinha para explicar esse ponto. So Boa he's sorte. kind of like explain this. O espiritismo na Europa, começando por Kardec, ele era um espiritismo muito voltado às questões científicas. The spiritism in Europe, it was focused on science. Era o estudo do fenômeno por si só, It was the phenomenon study, análise das mensagens okay, message analysis, e uma abordagem filosófica, eu pensei em empirical analysis, and analysis.
e também uma abordagem filosófica das leis universais, baseados no que os Espíritos nos falavam em Cristo. Always based on spirits who talk to us, but based on Jesus Christ. Porque os Espíritos mesmo falavam que o Espírito mais evoluído que já veio à Terra foi Jesus Cristo. The spirits will say that the most evolved spirit that came to earth was Jesus. Por isso o Espiritismo é cristão. That's why the spiritism is Christian. Quando ele desembarcou no Brasil, quando ele chegou no Brasil, O Espiritismo. o Espiritismo. Okay. Não Kardec. Jesus, When Kardec. the spiritism went to Brazil, Ele acabou tomando uma roupagem muito cristã. so the spiritism in Brazil took kind of like a different path. It was more towards Christian. Muito ligado à Igreja Católica para evitar a rejeição das pessoas. It was very related to the Catholic Church, so in order to not be rejected from the people from Brazil. E é por isso que o Espiritismo floresceu com forte consolidação, com forte base de praticantes no Brasil até hoje. And that's one of the reasons that the spiritism was based on Christian in Brazil. E o trabalho do Emmanuel foi muito focado no estudo do Evangelho. Okay. So the Emmanuel work was based on the gospel. E o que, de fato, consolidou o Espiritismo no Brasil, como nós chamamos hoje de Espiritismo à brasileira. Okay, that consolidated the spiritism in Brazil, and they call the spiritism the Brazilian spiritism, which could be like a little different from the spiritism in Brazil. Então, essa é uma das funções que eles têm. E aqui tem um quote, né, que a gente chama de uma... que muita gente duvida que se o Chico realmente escreveu esses livros, sim, foi ele mesmo escrevendo. E aí veio o Monteiro Lobato com essa frase que eu achei fantástica. Se Chico Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Okay, many people doubted that Chico Xavier wrote all those books, and there is this famous author from Brazil, Monteiro Lobato, and he said this quote, if Chico Xavier wrote all of the books by himself, he should then have a chair at the Brazilian Academy of Letters. Eu tô vendo o tempo, se dá Vai, tempo de apertar. vai. Não, é porque acho que vai dar tempo de... Eu tinha uma psicofonia preparada do Chico Pode aqui. passar. São 3 minutos. Okay. For English speakers, this part will be quite difficult to translate, but I try to. This is a flavor because I think I'm going to just make a discussion in Portuguese first. Alguém que já ouviu uma psicofonia na vida? Alguém já foi numa reunião mediúnica? Já teve? Não? Não? Have you ever heard of psychophony before? Yeah. Psychophony. It's when a person talks from another person, like there is a spirit, there is a person related, and that person talks through, the spirit talks through that person. Yes. Yeah. Então, essa mensagem aqui é uma mensagem do Chico. Quem é que narra o início da mensagem é Arnaldo Rocha, uma das pessoas mais importantes na vida dessa família universal que encarnou para ajudar o Espiritismo no Brasil. Posso... Oh, Emmanuel? Não é o Emmanuel. É o Emmanuel, através do Chico. Tá. Então a gente vai ver um trechinho só de... É uma mensagem sobre mediunidade. Então, it's going to be quite difficult for her to translate because like it's just 3 minutes. But they talk about mediunity, about like how you, how is the best way, or at least the best approach to sort of have a good mediumship meeting, and then and then that's it. It's going to be just Yeah, it's pretty much Emmanuel talking through Chico Xavier. Trio essencial. Na reunião da noite de 28 de abril de 1955, foi Emmanuel quem senhoreou as faculdades psicofônicas do médium, transmitindo-nos instruções acerca da constituição de elementos para o êxito nas tarefas de intercâmbio com o mundo espiritual. O êxito da reunião mediúnica como corpo de serviço no plano terrestre exige
3 elementos essenciais: o orientador, o médium, o assistente. Nesse conjunto de recursos tríplices, dispomos de comando, obediência e cooperação. O primeiro é o cérebro que dirige, o segundo é o coração que sente, o terceiro é o braço que ajuda. Sem a segurança e a ponderação do cérebro, seremos arremessados irremediavelmente ao desequilíbrio. Sem o carinho e a receptividade do coração, sofreremos o império do desespero. Sem o devotamento e a decisão do braço, padeceremos a inércia. Todavia, para que o trio funcione com eficiência, são necessários 3 requisitos na máquina de ação em que se expressam: harmonia, confiança, boa vontade. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente não vai ter tempo. Mas dá pra como vocês vão começar o estudo mediúnico, eu achei legal trazer essa mensagem para inspirá-los. Obrigada. Yeah, he's gonna stop here, so he's not gonna have enough time to keep going. He just wanted to show because the group, it's not that a group is gonna start a huge study, and he wanted to show that. Alright, agora de novo em inglês, quase. Então, eu quero falar um pouco da personalidade dele, que era uma figura paterna do Chico. Lembrando que ele próprio, mano, foi pai de Chico em diversas vidas passadas, então ele tinha essa relação de pai e filho. Okay, so he wants to talk more about Emmanuel right now, and they realized that they were like son and father, and that's why Emmanuel had that was more like the father figure for Chico. Ele era muito severo e rigoroso. Eu acho que a melhor história que ilustra isso é a história do avião. Todo mundo sabe a história do avião aqui? He was very severe. Yeah. Não, vocês querem contar que eu conto a história do Tem avião? muita gente que não sabe. O avião, no momento o Chico estava viajando de avião, e aí o avião entrou numa turbulência severa, e o Chico começou a se desesperar. Em outras palavras, ele começou a gritar no avião, desesperando todo mundo em volta. Se o Chico está gritando, então todos nós vamos morrer. There's this very funny story about Chico Xavier inside of the airplane, when the airplane stopped shaking, and then Chico Xavier got like very, very afraid, and he started like screaming, and then everybody else was like, okay, if Chico Xavier is scared, then we should be scared too. Então, Tinha medo de avião, né? também. Tinha medo de viajar. Então, tinha também. Mas enfim, aí eu estava em muita turbulência, muito forte. Aí o Emmanuel apareceu para ele, o que foi, Chico? Por que você está assim? Mas tá vendo, vamos morrer, aqui o avião vai cair. And then Emmanuel just came to him and said, like, what is going on? Why are you like screaming? He's like, well, don't you see the plane is shaking so much, we're gonna die, it's gonna fall, you know. Aí o Emmanuel falou assim, se for para morrer, então que morra com educação. And then Emmanuel told him like, yeah, if you're going to die, at least die like politely. E aí é uma ideia mais ou menos de como era ser rigoroso, né? Como é que eu era duro às vezes com o Chico. Oh yeah, that's the idea, like how hard he was with Chico. Estudioso, eu acho que a obra dele já fala por si só, né? A obra dos livros psicografados, o estudo do Evangelho, todas as histórias que ele contou, com muito aprofundamento. Nós temos aí material, alguns livros ali em cima da mesa, que são os séculos de estudo. Yeah, he used to study a lot, had a lot of knowledge about a lot of different things. Muito disciplinador, né? Como eu também já mencionei antes, né? Do caso da disciplina, né? Disciplinary. Conservador, né? Que é a parte da minha crítica a ele, que ele é uma pessoa que tem um viés bem conservador. Se a gente vê algumas mensagens dele no Vida e Sexo, ou algumas mensagens dele no Consolador, a gente tem essa noção de como ele, por exemplo, fala do papel da mulher no casamento, que é uma agonia danada de viver, mas enfim. Yeah, Emmanuel was very conservative, and that's all what should do, like it's Jews critique that part.
you know, and two other books you could see like how Emmanuel could talk about how women should behave in a marriage. So he was very sexist. Basicamente, eu posso até contar essa parte rapidinho. Ele fala que basicamente a mulher tem que ficar em casa cuidando das coisas de casa e o homem tem que trabalhar. É isso que ele fala no. He literally saying that the woman should be at home taking care of the house and the man goes to work. Essa parte aí ficou meio pra mim, meio difícil. Raiz nacionalista. Ainda está, dá para perceber. Hã? Ainda tô difícil. Eu tenho que bater um papo com ele. Yeah, because you have some friends. Yeah, That's part. I should have one-on-one with him at some point. Não era moderno. Raiz nacionalista, mas eu não quero, não um nacionalismo no mau sentido da palavra nacionalista. Não é o extremo nacionalismo. Okay, nationalist groups, and it's not like it was not extreme about Brazil, but Não, é mais por questões mesmo do trabalho deles ter sido focado todo no Brasil. Eu gosto de fazer muito paralelo com a Joana de Ângeles. A Joana, ela mal bem funcionou o trabalho dela para ser um trabalho mais internacional. E até mesmo com um viés diferente de tudo. Dá para ir? Pode ver essa parte toda? Ah, beleza. Então, a Joana, ela faz um paralelo com a Joana. A Joana de Ângeles, ela tem uma viés internacionalista, né? Olha aí, o Divaldo é o grande apóstolo do Espiritismo, que vem fazer palestra aqui, já viajou mais de 50 países. E também o estudo dela foi um pouco mais da área científica, muito mais focado na psicologia. when he's talking about being a nationalist, he likes to compare Emmanuel with Joana de Ângeles, which is a spirit that helps Divaldo Franco. And what he says, like, Joana always talks about like the world, and she focuses a lot of things outside of Brazil. And Emmanuel is kind of like completely the opposite. He really talks everything is big in Brazil, right? So, and also the other part, it's actually Joana. She focuses on psychology, which Emmanuel talks more about that. Yeah, more laws yeah, and more more laws. related to gospel, and it's quite different between them. And It's more like science and Yeah, yeah. Christian. e a gente é só sortudo, porque a gente tem esses dois melhores mundos aí. And we are very lucky because Yeah. we have both of them. Agora vamos ao que interessa, falar das vidas passadas do Emmanuel, né? Okay, now we're going to talk about the previous lives of Emmanuel. A primeira que a gente tem notícia, ele foi no Antigo Egito, né? Ele era Simas, né? Que ele foi no século IX a.C. Okay, the first one we had, we know, it says Simas in Old Egypt, in the century of 9 before Christ. Jesus Christ. Ele era ele era um sacerdote, né, do templo Amon-Ra, né, lá dentro, He was the grand priest of Amun-Ra temple. e foi o pai da futura rainha, né, que era a Samura Mat, que era na verdade Semiramis. Okay. He was the father of the future queen Samuramat. E essa história está no livro do mesmo nome, Semiramis, que é um livro muito difícil de encontrar, tem alguns fragmentos na internet, que foi escrito por Camilo Rodrigues Chaves. So this story is in the book, wrote by Camilo Rodrigues Chaves, and it calls Semiramis, and it's a very hard book to find. O mais legal dessa história é que foi o início que a gente chama de Amigos para Sempre. O grupo que eu chamo de Amigos para Sempre é o grupo que trabalhou junto ao Chico e Emmanuel em Uberaba e também pelo Leopoldo para trazer todo esse material. Então, muitas daquelas almas que trabalhavam ali, elas estavam reencarnando juntas desde esse tempo. Isso foi o começo, isso? Não. Eu falei do... Como é que é essa? Esse foi o começo. Esse foi a primeira... Yeah, that was the beginning, and it was related to the work that Chico used to do in Brazil. That was like Friends Forever, right? And those spirits being like reincarnating together since that time. Yeah. Mas assim, só para explicar, essas encarnações assim eu vou passar um pouco mais rápido, porque não tem tanta relevância, não tem tanto material sobre elas. Eu quero focar na quase próxima He's not going to encarnação. focus on this information because there's not a lot of relevant information in this one. Públio Ventus Cornelius Sura, ainda não é o Públio Ventus que nós queremos, é uma antes, né?
O Chico também, só um parênteses, o Chico teve uma encarnação também na Grécia, só que a gente não tem muita notícia dela, então eu resolvi não colocar. Chico não, Emmanuel. Desculpa, Emmanuel. Teve uma encarnação na Grécia Antiga, e só que antes dessa encarnação de Publio Lentulus, mas a gente não teve notícia, foi só uma citação no livro do Arnaldo Rocha, então eu resolvi não mencionar ela aqui. There was this incarnation as Publio Lentulus Cornelius Sura, which is not the Publio Lentulus he's going to talk about Yeah. it. And there was also another incarnation that was in Greece, but they don't really have information about it. Então, ele nasceu em 114 a.C., né, foi cônsul da República Romana, né, um cargo importante. So he born in 114 Jesus, and he was the Republic Roman consul. Ele foi contemporâneo de Júlio César, que não é esse aqui que vos falo agora. Não sei, pode ter He sido, was mas a acho que não. contemporary of Julius Caesar. Which is not me. Ele teve a participação focal na conspiração da Catilina. A conspiração da Catilina, na verdade, era uma tentativa de golpe de Estado dentro da República Romana, naquela época. Então ele foi responsável por matar muita gente, por trapacear, por trair. Né? So he was part of the Catilina conspiration, Yeah. and conspiracy, sorry. And he was responsible for killing a lot of people Yeah. and doing a lot of that. E ele foi condenado à morte, podendo desencarnar em 63 a.C. He was condemned to death in 63 before Christ. E a gente tem um sabor disso, né? Um pouquinho, eu estou tentando te ajudar, né? Não só o som. A gente teve um pouquinho dessa impressão no primeiro capítulo do Há 2000 anos. Quem aqui já viu daqui 2000 anos? Aquele como ele vem falando com um amigo dele, Plínio Severus, né? Eu estou tendo uns sonhos aqui meio estranhos, como se eu fosse meu bisavô. E aí foi lá ver o busto, né? O busto dele. Nossa, vocês são muito parecidos. Nossa, olha aqui como é que é escrita igual, a assinatura é praticamente a mesma. Então, esses sonhos eram dele justamente condenando as pessoas à morte, torturando pessoas e também sendo torturados de novo. So in the first chapter of the book, 2,000 years ago, Publius Lentulus, he says like Publius Lentulus started like looking, having dreams about his previous life. Yeah. Yeah, and then he went to. It was. Can I Yeah, go ahead. Yeah, right. In this chapter, right, as the first chapter of the book, right, and then he started like have a conversation with one of his best friends there, like Plinius Severus, and they are like chatting about, oh, I'm having some kind of weird dreams that I am still back in the days in the Romanian Republic, and I was there like condemning people to death, torturing people, and at some point I was tortured as well, and I think that's the impression that I was my great-grandfather. And then they decide to, and then he showed it, and Plinius Severus at the time and say, "Are you crazy? You're nuts. This is not going to happen. It's impossible." And then they start like, "Oh, look at this! Look at like the statue of my great-grandfather." And she was like, "Oh my God, you guys are so similar." And then they start analyzing the text, like, "Oh, the handwriting is almost the same. The signature kind of the same." And then start like kind of believing that they actually could be the reincarnation, and it was true. Afterwards, we decided you could check it out. That Publio Lentulus actually was Publio Lentulus Sura, great-grandfather, the same reincarnation. And there is some, vou fazer essa parte que eu não coloquei no roteiro. And there is actually true, because like after this incarnation, right, after this life as Sura, he faced several, obviously, he failed on that incarnation to get a better person at some sense. And he has a very good soul, which you're going to hear about her, which is Lydia, which intervened for him and said, "Hey, I'm going to reincarnate with you again in your life, and then we can finally have a chance to grow." And then they decide to incarnate together in this next life that I'm going to tell you, which is Publio Lentulus Cornelius. Now I switch back to Portuguese again. Senador romano, bisneto de Publio Lentulus Cornelius Sura, né, que eu já citei antes. Viveu na Galileia nos tempos de Jesus. Ok, beleza, né? Ele foi governador da Galileia naquela época, a maior autoridade romana, né, naquele período. So he lived in Galilee. He was the governor in there, Yeah. and he was like the most important person in
casado com Lívia Lentulus, né, que a Salma querida e bondosa que tentou ajudar ele bastante, até hoje ajuda. So he was married to Lydia Lentulus, which is like very evolved spirits that helps in the world É. until today. Pai de Flávia Lentulus, que foi uma figura central e que nos dizem que era Chico Xavier. So he was the father of Lydia Lentulus, which is Chico Xavier. Se lembrando, só um parênteses, Chico teve várias encarnações femininas, na verdade, até ele vir como homem nessa última encarnação. E foi uma imposição da espiritualidade ele vir como homem, porque sexualidade era um problema muito sério para ele e sempre acabava atrapalhando bastante as encarnações dele. Mas a gente vai sempre ver nas histórias que Chico sempre foi um espírito feminino. So Chico was being reincarnated as a woman for many, many lives, and that was imposed to him to become as a man this time, because sexuality was actually a problem for him in the past. So, of course, he was a man. Por causa disso. Né? E ele é um espírito justo, desde aquela época já tinha sinais de ser anticorrupção, de ser uma pessoa bem honesta. So he was very, he was a fair man, honest man, against corruption. Mas ele é extremamente orgulhoso. But he was very proud É selfish. and selfish. Extremamente. Isso foi para ele o que atrapalhou bastante nessa encarnação. That's what really, Trouble. it was a Trouble. problem for him in this last time. E é uma reencarnação especial. Eu costumo dizer que nós temos diversas vidas, claro, nós encarnamos várias vezes. Mas poucas encarnações são encarnações que podem ser encarnações de turning point, né? Para te ajudar. Tem um ponto de virada, onde você tem aquela chance que você realmente pode dar aquele passo a mais na sua encarnação ou cair e ter mais séculos de sofrimento. Essa encarnação específica foi muito clara isso na vida dele. He was saying that he believes that we have, well, we all know that we have many incarnations. But there are like a couple incarnations that we kind of like have the turning point. That's when we become better, right? When we kind of like evolve. And he believes that as Fulgurant, that was like one of the most important, the most important incarnation for a 9-year-old. Seguindo, o que aconteceu nessa vida, né? Ele casou com a sua alma gêmea, né? A gente tem toda essa discussão sobre alma gêmea. Eu vou tentar não entrar nesse ponto. Mas a Lívia, de fato, é uma pessoa que ele tem um devotamento muito especial de amor a ela. So he married Lívia, who was his soulmate, and he really, really loved Lívia. Só para ter um setup sobre a alma gêmea, não existe alma gêmea, tá? As almas são separadas iguais, mas existem almas queridas que nós nos unimos durante um longo período de tempo a elas para um processo evolutivo em conjunto. Okay, there is nothing, there is no soulmate, right? So those are like two different lives, but they kind of like get related in order to progress together. That will be like for a certain period of time. That's not going to be forever. Enfim, eu vou contar mais o que aconteceu para frente em relação aos dois. Ele teve um encontro com Jesus, né, que foi um dos capítulos mais marcantes do livro, não só do livro, mas da história do livro. Onde o Emmanuel, eu vou tentar contar, resumir um pouquinho. A Flávia, posso falar essa parte mais longa? A Flávia, ela tinha lepra. E a razão foi eles terem mudado para Galileia, porque ela precisava ficar onde o clima... Ela tinha Flávia, tinha o quê? Lepra. Lepra. Eu não sei como é que fala lepra em inglês, não. Ela tinha lepra e ela estava muito doente mesmo em Roma. E aí ele fala assim, muda para Galileia, que tem um clima mais ameno, talvez seja mais fácil para ela se recuperar. Então a família se mudou para Galileia por causa da próstata. E foi aí que eles começaram os primeiros contatos com o cristianismo. Né? Em algum ponto, tentando não contar toda a história para vocês verem o livro depois, ele começou a se afastar muito de Lívia devido a uma vítima. Ele foi vítima de uma mentira, né, com Pôncio Pilatos. Então ele ficou sem falar com a Lívia durante 20 anos. Nesse período ela virou cristã, né? E por pressão ali familiar ele foi procurar Jesus
num dia à noite, onde ninguém podia vê-lo, né? Porque era um romano procurando um ser inferior na cabeça deles. E foi aí que sucedeu o encontro. Né? E aí veio Jesus e falou com ele, né? Já vendo o potencial inteiro naquela alma de Públio, né? Falou, olha meu irmão, você tem aqui a chance agora, na minha conversa, de seguir no caminho do bem, desce desse orgulho. Tudo isso aqui desse seu reino vai virar pó, meu irmão. O que importa é o reino do meu Pai, Deus. E você pode vir a mim, vamos trabalhar juntos e tal. Fez um convite para ele aberto, né? E se você não se ligar agora, ele disse, se não se tocar agora, você se prepare para séculos de sofrimento. Adivinha o que ele escolheu? Séculos de sofrimento. Séculos de sofrimento. So, that was, Emmanuel had a meeting as when he was confused with Jesus. So that's how it happened. He was married to Flavia, and then someone told him a lie. Huh? Sorry, yeah. And then someone told him a lie that he believed, and so then they fought apart and they didn't talk for 20 years. That's when Lydia converted himself to She became a Christian? Yeah, she became a Christian, and she became a Christian, and then Jesus make when this conversation, can I? Yeah, go Yeah. ahead. In this part of when they are inventing it, Jesus make an open invite to him to really come on, don't be that selfish and proud man. Like to try to give value of the universal laws and the laws of my Father, which is God, and come to work in the site. And he openly did not accept that inviting directly from Jesus. I will just go a little bit further because I'm going to tell you in Portuguese the next step. Flavia was healed from leprosy. But Jesus said, I'm saving your daughter, not because of you, but because of your wife, because of her desire, of her faith, and that she has going to have a better life. And they go to God's direction. It's better to stay in this word of man, in word of material word, let's say that. Okay. Agora ele e a partir daí a filha foi curada, né? E o desenvolvimento dessa história, né? Não, tem que terminar de contar lá vou manter dentro do padrão para vocês, senão eu vou muito longe. E também encontrou Paulo de Tarso, né? Que é engraçado, porque quem já leu o livro, spoiler, desculpa agora, a Lívia, ela acabou sofrendo martírio, né? Ela foi pega... tem que traduzir essa parte Eu conto a história. Tá. Ela foi pega o grupo dela, né, foi pego pelos romanos nas catacumbas, ela foi presa. Os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, um cristianismo primitivo, né? Veio a perseguição. Aí basicamente na hora de entrar, ela poderia muito bem se levantar como romana e sair dali, né, normalmente, né? E ela tinha até as vestes, né, pelas roupas você se identificava os romanos. Aí no momento que houve o acerto, né, para fazer a prisão, ela trocou de roupa com a criada dela. E ela falou assim, e ela foi para o martírio, na arena, né, com os animais famintos, salvando a vida assim. E esse foi o martírio que justamente fez ela seguir o caminho do cristianismo e dar o passo que o Publio Neto não quis dar, né? Ela foi elevada, vamos dizer assim, um speed up na encarnação dela, em termos de evolução espiritual, enquanto o Publio ficou para trás. So, Lydia... If you want, I can tell the story. It's a go ahead. All right. That's okay. Yeah, it's fine. Because it's a long, and if you don't have any oppression, I might. Lydia, long story short, what happens that they have the Christians, they were considered criminals on the Roman Empire at that time. And at some point they are meeting in some hidden places that I don't know exactly the term in English of that. Catacombs, right? Yeah. And then at some point they were caught, all of them, and she could easily
just say, hey, I'm a Roman woman, married with a powerful member of the empire, so I can just walk away from it. And how to recognize that is from the clothes. Like they have like very special clothes for the people in power in Rome at that time. So she decides to change clothes with one of the yeah, no, that's not slavery. It's kind of like servant. Yeah, that person. Servant. Yeah, it's a servant. And to save her the servant wife, and then she decides to go and to pay the price to be a Christian, and she lost her life in the arena with the animals. And the fun fact, it was in a party to celebrate Publius Lentulus' kind of title of become a kind of good senator for Roman Empire. So Publius Lentulus was there in the stands celebrating that, and Livia was being killed in the arena. So it was kind of tragic, but yeah. But this act of not giving herself too many value on that makes her to step further, and that's the way that you do not recognize yourself too attached to the material world, and can really speed up her incarnation, but Publius stay behind, and that's what happens. Eu ia falar, o encontro com Paulo, do Pontifício Pec Português, o encontro com Paulo foi assim, foi logo depois desse acontecimento, né? Ele estava na Via Ápia e acabou vendo o cavalo que ele estava, né, inteiro, que o cavalo disparou, estava sem controle, e um grupo de cristãos ajudou a parar o cavalo dele. Ele desceu, né, para meio que agradecer e conversar com esse grupo, e foi aí que ele encontrou lá Paulo de Tarso pregando. He also met Paul of Tarsus, and apparently like his horse was out of control, and a group of Christians helped, and that's when he met Paul of Tarsus. Yeah. Now we have to speed up everything, so a gente vai ter que correr um pouquinho agora, porque a gente só tem 5, 10 Não, minutos. tem mais. Você tem mais 15 minutos. Ah, tá bom, a gente vai chegar, mas eu vou mesmo assim já ter espaço aqui para Deixa eu só então dar uma informação, já que você interrompeu. Nós hoje, porque a palestra está indo num ritmo bem legal, com bastante informações, nós vamos estender a palestra até 12h10. Depois disso, nós vamos ter as perguntas e respostas também. E vamos, em vez de fazer o passe individual, nós vamos fazer um passe coletivo, nós 4, para a sala toda. Então eu gostaria que durante a palestra vocês fossem mantendo a calma, porque nós vamos continuar no mesmo ritmo para fazer a vibração do passe, tá bom? So, yeah, today we're going to talk until 12:10, and then you guys can, ask questions after this, and instead of having a 1-minute meeting for each individual person, we're going to do for the whole room. So please calm yourself down in order to be using 5 minutes. So do you want to tell the story about the meeting with Paulo? Oh, sorry. Ele teve também, só para acelerar agora, uma decisão crucial para quem leu o livro. Ele fez parte ali do mini conselho, né, que poderia salvar Jesus, de fato, de ir a julgamento do povo, porque ele tinha mais autoridade que o Pôncio Pilatos, mas ele acabou delegando essa decisão a Pilatos, e Pilatos lavou as mãos. Yeah, he had a crucial decision in Jesus' destiny. He could actually have saved Jesus' life, but then he delegated this decision to Pôncio Pilatos. And that's why Jesus did that. Yeah. E ele acaba, no final da vida, cego. Eu não vou contar porque ele ficou cego, porque eu estudei um livro. Mas cristão, e desencarna em Pompeia, junto com a filha Flávia. Okay, when he disincarnated in Pompeia, he was already Christian and he was also Buddhist. E essa foi uma vida dele de muitas quedas, em vez de muitos caminhos. Ele teve oportunidades imensas de seguir um caminho melhor, e trouxe a ele agora em várias existências de sofrimento e resgate do que ele cometeu nessa encarnação. Por isso que a encarnação foi muito importante. So that usually has like ups and downs, but that was one of the information for him, that he had like more downs than ups. He had the chance of, having a better life, but he decided not to. Mas o aha moment
chegou tarde demais, né? E acabou, pelo menos ele desencarnou como cristão. E 50 anos depois, nós temos ele como Nestório, que é um outro livro também chamado 50 anos depois. So 50 years after, which is the name of the book, he incarnates as an historian. Ele nasceu em 131 depois de Cristo em Éfeso, 50 anos depois exatamente da sua desencarnação. So he literally born 50 years after his previous incarnation. That was like in 131 after Christ and Ephesus. Yeah. E ironia, escravizado por romanos. So he was a slave by Romans. Ele Before teve he também. was a Roman senator. And then, yeah. E também origem judaica, que também é outra ironia. He was also Jewish. Yeah, porque eu não vou contar essa ironia por ler um livro há 2 He's minutos. not going to tell his irony. He's free to read the book. Mas desde a infância ele veio como já encarnado como cristão, em família cristã. So he was already a Christian since his childhood. Ele também trazia ainda algumas características do senador, né, como ser justo, mas também ser orgulhoso, muito inconformado com a situação dele, né, então você via esses temperos exacerbados durante o livro de sua personalidade, no livro em si. He had a lot of characters from the previous life. He was still proud, but he was still fair too. E ele acaba também morrendo como um mártir cristão, ele acaba sendo sacrificado, morto na verdade, por acreditar em Cristo. He was also he disincarnated as a Christian, and he died because he believed in Christ, Yeah. Jesus. E mais ou menos também aconteceu um pouco com Basílio, né, de outro livro chamado Ave Cristo, né, que foi o nascimento dele em 233 depois de Cristo, né. There was another incarnation as Basilio. The book Ave Christ says that he born in 233 after Jesus. Ele era filho de escravos, mas ele era liberto, né. So in that incarnation, he was son of slaves, but yeah, he was already free. Ele foi casado com uma escrava chamada Júlia, se não me engano, e tem uma filha, mas ambas acabam morrendo muito cedo. So he married a slave, and he had a daughter with her, but both of them, the daughter and the mother, disincarnate like very, very early age. Adota uma criança que dá o nome a ela de Lívia, né? Por que será? So he adopted an abandoned kid and named her Livia. E ele foi muito ativo na comunidade cristã primitiva em Lyon, né? Lyon que foi uma cidade muito marcante não só para o cristianismo como um todo primitivo, mas também para o espiritismo, né? He was very active in the primitive Christian community in Lyon. E mais uma vez ele acaba desencarnando ao trabalho por Cristo, né? Mais uma vez martirizado, mais uma vez morto por ser Um cristão. pouco mais humilde. Um pouco mais humilde. Então, Well, once again, he disincarnated because he he not only believed in Jesus, but also worked for the cause, right? As she said, it's like he was like more humble than before. e aí, passando, mais o tempo passa, ele teve uma reencarnação na Capadócia, mais ou menos ali no século 4, é isso mesmo? No século 4, depois de Cristo. E foi no momento da Capadócia na Turquia, tá? Pra quem não sabe, e foi no momento onde já o cristianismo começava a sair do momento saindo do primitivo e se vinculando mais aos interesses políticos e materiais da época. Okay, so he had another incarnation, was in Cappadocia, I guess, that's Turkey by now, and that was the century 4, a bit after Christ, after Jesus, and it was right when the Christianism started like becoming more aligned with material things. On politics, exato. Tem um livro que conta essa história chamado Esquina de Pedra, né, que até é um título bem legal, porque justamente ali ficava na esquina de pedra do cristianismo, né? Você tinha ali um estudo do cristianismo romano, do cristianismo ortodoxo
e também o muçulmano, né? Todo mundo estava ali naquele ambiente na Turquia, e o livro do Wallace é algo muito bom. Eu não achei também, é muito difícil de achar, não é fácil. Não se sabe quem era o Emmanuel, qual era o personagem que era ele, mas é confirmado por vários espíritos, inclusive Arnaldo Rocha, antes de encarnar também, falou que Emmanuel era um desses personagens lá. There is also a book that from Wallace Leal that calls Esquina de Pedra, which is like It's difficult to translate this. Stone Corner. Yeah, Stone but Corner, right? Yeah, Kind but of. we don't know if the translation is actually that Yeah. one. But yeah, and it actually says, like, it says the whole story. It's a hard book to find, and they also don't really know which Which was who was Emmanuel in that story, Emmanuel but story. the police confirmed that Emmanuel was part of it. Mais uma, bispo de Remis, São Remígio, século 5 e 6 depois de Cristo, viveu 96 anos naquela época, parabéns. Nasceu em Lyon também, né? Foi um grande orador, considerado apóstolo dos pagãos nas Gálias, né? Que defendia os direitos dos pobres, e vira santo pela Igreja Católica, vira São Remígio, que eu nunca nem conhecia. Okay, in that incarnation, he was Burmese bishop. He lived for 96 years old. Yeah, for 96 years. That was century 5 and 6 after Christ. He born in Leon. Yeah, he was a very good talker, like a speaker, and apostle of pagans. Yeah, and he became a saint for the Catholic Church. Correndo mais rápido, também teve uma encarnação que a gente não tem muita informação sobre, que era cardeal de São Paulo, que uma coisa mais legal dessa encarnação, né, foi que ele teve um contato com Francisco de Assis, né, ele recebeu Francisco de Assis numa audiência no Vaticano, e também teve tem uma referência direta ao nome dele, né, São Paulo, que a gente já começa a ver como é que Paulo de Tarso, né, tem um impacto na vida dele. São essas duas referências rápidas. In that incarnation, he was Rome de São Paulo Cardinal, century 7 and 8 after Christ, back Yeah, and he has a direct contact with Francisco de Assis, which I don't remember, sorry. And yeah, and it was Francis. Yeah, Francis. Yeah, okay. And it was the first reference of Direct reference of Paulo de Tarso. Yeah. Yep. Yeah. E aí, antes de falar aqui do Padre Manuel da Nóbrega, eu vou fazer uma referência. Teve uma encarnação do Emmanuel também, que eu ia mencionar ela mais à frente, mas como a gente está com o tempo corrido. Ele teve uma encarnação antes, no período da Inquisição. E não foi uma encarnação muito agradável, segundo ele, porque ele faz uma referência em uma frase no texto, que tivemos tempos desgostosos nos momentos de crer ou morre, ou seja, na Inquisição. Então teve uma encarnação aí no século XV, que a gente não sabe nada sobre ela, mas não deve ter sido das melhores. Before he started his work, he wants to say that there was an incarnation in the 15th century that was during the Inquisition, that they don't know much about it. Yeah. Não vai dar muito tempo de falar sobre isso, eu quero dedicar até uma leitura de 2 textos muito bons e profundos sobre isso, fazer uma relação entre ele e essa insistência por Brilhentos. Mas eu queria só falar, ele nasceu em Portugal em 1517, ele se formou, né, sacerdote também em filosofia na Espanha, se não me engano, mas ele tinha, providencialmente, ele era gago. Como é que vai avisar? Vou falando em português enquanto isso. Ele era gago e ele não conseguia ser mais um preacher, provavelmente ele não conseguia ser um orador, como ele queria. E aí então ele foi convidado, né, a ir às Américas para o trabalho de educação dos nativos, a converter os nativos a cristãos. Na época, foi a primeira vez que ele chegou ao Brasil, que foi como chefe da primeira missão jesuítica ao Brasil. E onde tem a origem do nome, né? A gente pergunta de onde vem o Emmanuel. Os nativos tinham dificuldade de falar padre. Não conseguiam falar padre. Então eles chamavam para os nativos que ele chamava hermano. E nas cartas, ele começou a assinar mais ou menos assim, como e.mano. Nas cartas que ele mandava a Portugal, a descrição e tal. Então de hermano, né? Então ele passava para os índios, conseguiam falar hermano.
E ele sempre assinou E.Mano, então acabou virando Emmanuel, como ele se identificou para Chico. So in that information, he was first named de Nóbrega. He born in Portugal in 1517. He was the boss of the first Jesuit mission in Brazil, and that was like the orange of his neck, like the of his name. The native Brazilian did not say padre, the word padre, which means priest. So then they said then you can say hermano, which means what's word? Which means brother, kind of. Brother, yeah. In Spanish. And that's why it kind of became Emmanuel. Yeah, because he was started to. like, Yeah, because also this. Transition. And he started to sign the letters with E.Emmanuel. E.Manuel, like to a reference of hermano. So that's why he started to use Emmanuel as a name, as the spirit of God, guided Chico. Well, yeah, and the most important thing that he had done uma das coisas mais importantes que ele fez foi fundar a cidade de São Paulo, né? Ele foi o fundador de São Paulo, junto com Anchieta também, toda aquela turma, né? E foi, segundo relatos, né, de documentos escritos logo depois, que foi após um sonho de ter encontrado Paulo de Tarso, Paulo de Tarso ter falado com ele: olha só, vamos fundar aqui uma cidade baseada na fé cristã e tal, e hoje é a maior cidade do Brasil, uma das cidades mais importantes da América Latina. Okay, he found the city of São Paulo in Brazil, and he had a dream, and then in that dream he met Paul Tarsus, and that's when Paul Tarsus said, we're gonna found a city based on in Jesus, in Christians, Yeah. and this is one of the most important cities in Brazil right now, nowadays. E só para terminar, né, porque a gente vai ter que parar até o fim, uma comparação muito legal eu tentei ler um texto, na verdade, muito bom, né, que se encontra no livro Colheita do Bem, capítulo 17, depois eu posso compartilhar com vocês no grupo Maria de Nazaré. No grupo Maria de Nazaré, que faz essa comparação, né, de como foi essas vidas, né, que, basicamente, bem resumido, é assim: olha só, eu tive todo o poder, a tribuna, dinheiro, encarnações passadas, e eu não aproveitei. Eu precisei ir para onde não tinha nada, onde só era mato, praticamente, para reconstruir a minha vida. E foi como se ele tivesse reconstruído a sua vida também no trabalho do Cristo, no trabalho espiritual, no trabalho do bem. There is a book called Colheita do Bem, chapter 17. There is the comparison, and you can see all this life, and what he says is actually I had everything to be making myself better, and I didn't. And I had to go somewhere that I didn't have nothing, which was Brazil, right? Yeah. Yeah, And that's and why- to actually Still. reconstruct myself, to be a better person. E aí, depois ele foi uma encarnação como Padre Damiano, onde você pode, eu vou passar muito rápido aqui só para explicar, porque a gente já acabou o tempo. Tem no livro Renúncia, mas ele não é o personagem principal do livro, tá? Só para dar um spoiler. Depois ele foi um educador francês. Tá muito rápido? Não, pode traduzir, vai, volta. Depois ele foi Jean-Jacques Trouvé, né, um educador francês que foi perseguido na França, se mudou para a Espanha, desencarnando lá. Depois ele foi Padre Amaro, foi a última encarnação dele, de acordo com os documentos que nós temos, né, que tem. Muitos falam que ele não foi Padre Amaro, na verdade, foi outro padre, isso ainda tem muita controvérsia, mas enfim, as fontes oficiais dizem que foi ele. E hoje em dia nós não sabemos onde ele Mas está por aqui já. Dizem que reencarnou, dizem que não. E aí? After that incarnation, he was the priest Damiano in Spain, and then he was Jean-Jacques Trouvé in France, and then after this, he was the priest Amaro. They don't really know much about it. They actually think it could be another priest and not priest Amaro. We are not too sure about it. And right now, he incarnates in Brazil probably, right? But There are some, yeah, we don't know actually reincarnated, but we don't know where and who what it he's is. doing, Yeah, so- nothing. Like everything that you heard is kind of people guessing. But actually, we don't know. It's better to not know. Alguma pergunta?
Yeah, please. Quando, você pode informar quando foi a desencarnação de Públio Lentulus? Lentulus. Eu não coloquei no slide, não? So she wants No. to know when he A desencarnação dele. Ah, eu não coloquei, é verdade. Peraí, deixa eu ver se tem informação aqui no slide. Eita, gente. Eu vou ficar te devendo essa informação, mas... Tá, mas é porque você falou que ele encontrou com Paulo de Tarso. Mas Isso. Paulo de Tarso nasceu depois de Jesus. Então... Mas ele viveu depois de Mas Jesus. ele viveu depois de Jesus. Desculpa? Ele viveu. Ele viveu depois de Jesus. Pois é, por isso que eu queria saber qual Ah, que tá. é a... Não, ele desencarnou, sei lá, bem mais pra velho. frente, porque se era 50 anos depois, era 131 que ele voltou como Nestor, então você calcula 50 Não, anos. há 2000 anos ele era Públio Lentulus. Isso. 50 anos depois ele já era uma outra pessoa, né? Ele era o senador, né? Não, Nestor. Como que é? Nestor. É o dos 50 É anos. isso aí. Mas aí não são 50 anos depois que ele encontrou com Jesus. Não, Então, 50 anos Jesus depois que ele morreu. Depois que ele morreu desencarnou. só. Aí Sim, 50 anos é mas há só... 2000 anos que é a história que ele era Públio Lentulus. Isso. Tá, Isso. então 50 anos depois é que ele reencarnou de novo. Isso, ele voltou. Tá, então ele encontrou Paulo de Tarso 50 anos. Entre a morte de Cristo e a morte Cristo. dele, ele encontrou Paulo de Tarso. Ele morreu bem depois, bem mais velho depois. Entendeu? Ele morreu Cristo bem morre, velho. ele continua trabalhando como senador, continua acontecendo vida um monte de normal. coisa, vem os primeiros cristãos, ele ainda está vivo. E nesse período ele faz o encontro com Paulo de Tarso. Foi nesse período até ele desencarnar com o público. Mas depois ele veio... Ele reencarnou muito rápido depois. Foi, 50 anos depois. exatamente. Por isso que eu li 50 anos depois. Foi 50 depois da desencarnação do público. Não, foi isso que ele diz, né? Não sou eu que eu falo, was não. asking when he desincarnated from Atlantis, and Acho we're melhor like, fechar, né? so it was pretty much just Como é que desliga? saying that, Publius met Jesus, and then Jesus died, and then he kept living, and that's when he met, like after that he met Paul of Tarsus. E mais alguma questão? Mais uma agora. E aí a gente encerra. Any more questions? Was clear, não? Foi claro, né? Desculpa, gente. Obrigado pela oportunidade. Sei que foi corrido no final, não calculei bem o tempo. Mas foi perfeita a sua análise das vidas, dos livros, me emocionei, porque eu tenho uma paixão por há 2000 anos e há 50 anos, e agora eu terminei o Ato Cristo, então estava tudo muito... E quando eu falei para vocês no início que guardasse que não somos vítimas nunca, porque não somos vítimas, não sabemos de onde viemos, o que trazemos na nossa bagagem, mas sabemos que podemos mudar daqui para frente. Okay, what you were saying before, he apologized for being sorry. He had so much to talk about it. And Lord was also saying that before, she mentioned the books that she read, and she also saying that before we started, when she mentioned like we are not victims, it's just like now we can actually have an idea like what we could done in the past, so many lives before, and we're just here like trying to get better and involved. E só principalmente para quem fala português, essa palestra vai ser dada também no JJ Lattes, se não me engano vai ser em novembro. Tem He's que ver also o saying calendário. that this talk, it's gonna be done Yeah. in the other group, the JG class, but it's only gonna be in Portuguese. Mas we can negotiate to make it in Yeah. English as well. Specifically in English, which I can take longer and explain also. I'm pretty sure you can reach you if you have questions and want to talk about it. Yeah, absolutely, absolutely. E agora, elevando o pensamento, nós vamos fazer a prece de encerramento. Logo após vai ter o passo coletivo e a água fluidificada vai estar à mesa para quem quiser tomar, tá bom?